Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio E Heloísa, e nós estamos aqui para mais um. mais um conto da família, com a família e todos unidos como uma família, a família de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, você que já está com a gente, que já conhece, já está trabalhando para divulgar a palavra de Deus até os confins da terra, convidamos a você também, que ainda não conhece, que possa entrar aí na página do Ministério aguaviva.net, um lugar onde você pode ver toda a programação do ministério e também ver todas as gravações das palavras, dos estudos, para que você possa estar mais próximo desse Deus Todo-Poderoso. E também convidamos a que você também visite a página da rádio, para que você possa escutar músicas de louvores 24 horas por dia e todos os dias da semana. E também para que nós possamos continuar com o nosso ministério, nós sabemos que precisamos de recursos. E glória a Deus, porque você tem ajudado, tem colaborado, e até aqui nós estamos para levar a palavra de Deus juntos, em nome de Jesus. Amém, é isso aí. Em nome de Jesus, aqui estamos para levar a palavra do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Nós estamos vivendo tempos em que o evangelho é pregado de várias maneiras, né? Temos aí a internet, temos aí a conectividade, temos as redes sociais. Você está no Ministério Água Viva, que é uma igreja digital. Digital por quê? Porque nós não temos um templo, a gente não tem um lugar, a gente está aqui na internet, em todo lugar, de dia, de noite, de madrugada, a qualquer hora. Por quê? Porque nós temos aí gravado cada estudo bíblico, temos gravado cada uma das ministrações e está aí para todo mundo ouvir, né? E esses meios de comunicação eles estão se ampliando a cada dia e é uma forma de pregar o evangelho. Aleluia! Ou seja, tudo que o Senhor nos dá é para pregar o evangelho. E com isso nós estamos abreviando a volta de Jesus. Por quê? Porque uma das profecias é que quando todos ouvirem a palavra, todos ouvirem desse Deus, desse Jesus que veio, então ele vai voltar. Então nós estamos abreviando. Mas isso é muito bom, por um lado, mas por um outro lado nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado pelo evangelho que está sendo pregado. Por quê? Porque nem tudo que está nas mídias, nas redes sociais, é verdade. Tem um tal de fake news aí, né, que são informações falsas, e isso tem prejudicado muita gente, prejudicado muitos ministérios, prejudicado muitos pregadores pelas notícias falsas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a notícia hoje ela sai daqui e vai para o outro lado do mundo assim em questões de segundos. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está sendo pregado. Muitas dessas pregações são pregações meramente motivacionais. Pregações para te deixar você bem. Ah, não, eu estou bem, mas amanhã você está vazio do mesmo jeito. Pregações para deixar as pessoas felizes, mas felizes momentaneamente. Uma felicidade que não é uma felicidade permanente. Pregações que são pregações que não relatam o verdadeiro evangelho. Pastor, quer dizer então que tem muita mentira? Tem muita mentira. Ah, você pode dizer quais são? Não, olha, se você conhece a palavra, o próprio Espírito Santo vai te revelar quais são. Então, nós não temos que ficar aqui dando nome para ninguém. Olha, não vai atrás desse aqui, não vai atrás daquele lá. Nós temos um Espírito Santo dentro de nós que nos dá sabedoria e discernimento. Nós acabamos de cantar agora dois louvores que você não cantou porque você não estava online, mas aqueles que estão online com a gente tem um momento de bate-papo, tem um momento de oração, tem um momento de louvor e adoração. Então, nós acabamos de cantar dois louvores. O primeiro deles foi que Jesus está voltando, ele vem, saltando pelos montes.
ele vem. Ele está vindo. Jesus está voltando. E a cada dia está mais perto. Nós cantamos também que nós queremos voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? O primeiro amor é quando você aceita Jesus, que você está cheio de gana para sair pregando esse evangelho. Nós acabamos de cantar isso. Mas as perguntas que ficam são: qual é o evangelho que você e eu estamos vivendo? É o evangelho da prosperidade, onde nós temos que ser ricos e prósperos e temos que ter muitos bens nesse mundo. É o evangelho do sucesso, não é? Do sucesso no mundo, onde você vai ser o melhor, o top de todo. É esse evangelho que nós estamos vivendo. É o evangelho das riquezas, evangelho da fama. O evangelho que nos torna famosos. Muitas vezes perguntam para nós, né? Mas por que vocês estão na internet? Porque foi essa a direção que o Senhor nos deu. Nós não queremos ser famosos. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E o Senhor nos deu essa direção. Pregue o evangelho através da internet, através do Zoom, através da tecnologia. Então, não importa onde nós estejamos, nós vamos estar pregando o evangelho. E até que o Senhor fale ao contrário, nós vamos continuar assim. Nós já tivemos algumas propostas de ter igrejas, mas se Deus não confirma, nós não queremos. Então, qual é o evangelho que nós estamos vivendo? O evangelho para você e eu vivermos é aquele evangelho onde nós buscamos a direção de Deus, onde o Espírito Santo fala conosco, onde nós examinamos dentro da palavra. Nós não saímos ouvindo ou dando corda para quem está falando um monte de asneira. E o Senhor hoje, Ele nos traz uma palavra para deixar-nos para que nós possamos deixar de ser cristãos hipócritas. É, aquele que vai na igreja, aquele que assiste o Zoom, aquele que assiste aí no YouTube, nas redes sociais, enfim, mas não tem um compromisso com ele, não tem uma aliança, não tem um caminhar com ele. Essa palavra que o Senhor nos traz hoje é para que nós possamos voltar ao primeiro amor, assim como nós cantamos agora há pouco. Voltar ao primeiro amor. Essa palavra é para que nós possamos, de verdade, vivermos um evangelho. E a palavra que o Senhor nos traz hoje é para que nós aprendamos a viver o verdadeiro evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho de Jesus é aquele que está na palavra, aquele que está na Bíblia. O verdadeiro evangelho de Jesus só vem através da palavra, né? A palavra evangelho significa literalmente boas novas. Então, isso tem que ser uma boas novas para nós. Boas novas de alegria, né? Se a gente vai lá em Mateus capítulo 1, quando Jesus nasce, a gente ouve lá os anjos falando: olha, trago boas novas de alegria. Vos nasceu o Salvador. Aleluia! Isso é o Evangelho. Palavras de boas novas. Entretanto, para realmente compreender quais são essas boas novas, nós devemos, primeiramente, compreender quais são as más notícias. Porque para ter boas novas, você tem que ter uma má notícia, é verdade? Então, abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
Ou seja, essa é a má notícia, né? Como resultado da queda do homem lá no Jardim do Éden, a má notícia, a desobediência fez com que o homem perdesse a relação com Deus. Ou seja, toda parte da mente do homem. O que que é a mente do homem? São as vontades, os desejos, as emoções, né? Todos aqueles desejos carnais têm sido corrompidos pelo pecado. É, vocês aí no Brasil viveram na semana passada o carnaval. E certamente vocês viram, e se vocês têm o Espírito Santo na sua vida, você viu o que é o pecado, o que é estar distante de Deus. Por causa da natureza pecaminosa do homem, ele não pode buscar a Deus e ele não quer mais buscar a Deus. Ele não faz isso. Por quê? Porque ele está bem no pecado. Tem pessoas que falam assim: olha, pastor, mas olha, pecar é gostoso. É, pois é, mas toda ação tem uma reação. Qual é qual é a reação do pecado? É a morte eterna. Então, o homem tem a oportunidade. De verdade, a gente não precisaria estar pregando tanto, tanto, tanto desse Jesus, porque se o homem tivesse um pouco de consciência, ele buscaria esse Jesus. Ele não dependeria de você e de mim, de estarmos pregando sobre isso. E a gente vê aqui que Paulo explica um pouco disso lá em Romanos, abra sua Bíblia lá em Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, nós estamos distantes de Deus. O pendor da carne, o desejo da carne, o desejo carnal é inimizade. É inimizade com Deus. O homem não tem nenhum desejo de vir a Deus. Não tem. E, de fato, sua mente é hostil. Hostil para com Deus. É o que nós vemos nesse versículo. O que Paulo fala aí em Romanos, capítulo 8, versículo 7. Deus declarou que o pecado do homem o condena. O condena a uma eternidade, sabe aonde? No inferno. O pecado da desobediência, o pecado que seja qual a classificação que você tem aí de pecado. Inclusive, nós temos um estudo aí que fala sobre pecadinho e pecadão. Se existe pecadinho e pecadão. Está aqui no YouTube, está aqui no ministérioaguaviva.net, você pode buscar lá. E você vai ver. Ou seja, nós estamos condenados a ter uma eternidade no inferno. Estamos separados de Deus. O pecado faz isso, ele nos separa de Deus. E com toda esse meio de comunicação aí, nós pecamos. Não, pastor, mas olha, eu só vejo pregação de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de outro, de outro, de outro. Eu só vejo pregação na internet. Pois é, mas nós pecamos, porque nós não consultamos a palavra. Se você quer se alimentar somente de vídeos e filmes e pregações, ok. Só que Jesus ele pede para nós consultarmos a palavra. E nós temos que buscar dentro da palavra. E quando você busca dentro da palavra, você começa a entender que esse evangelho que está sendo pregado aí por muitas pessoas não é o evangelho da graça, é o evangelho da desgraça. É o evangelho que não vai te levar para o céu, é o evangelho que vai te levar para o inferno. Mas, diante de toda essa situação, vem Deus e faz alguma coisa. Porque, na verdade, nós estudamos os atributos de Deus e nós vimos que um dos atributos de Deus é a misericórdia. Então, em sua misericórdia, ele faz alguma coisa. Abra a tua Bíblia aí. Em João capítulo 3, versículo 16.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a providência de Deus. Deus proveu uma saída para você e para mim. Essa é a providência. Deus exerceu um dos seus atributos, que é a misericórdia. Um deles, nós temos um estudo aqui sobre os atributos de Deus também. Nós estudamos 32 deles, são 70 e poucos. Nós estudamos 32, que está aqui no YouTube também, você pode buscar e ver o atributo de Deus. Que todo mundo fala, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é longânimo. Deus é tudo isso aí também. Mas muitas vezes você e eu esquecemos que Deus também é justiça. E Ele vai fazer justiça. Eu goste ou não, você goste ou não, Ele vai fazer justiça. Então nós vemos aqui que Deus teve misericórdia da humanidade. Sim, Ele teve misericórdia da humanidade. Estava todo mundo perdido. Então, dentro do plano de Deus, Ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus. E com essa misericórdia, Ele criou uma saída. Através de Jesus, você e eu, nós temos uma saída. Nós temos uma saída. Uma saída que envolve entrega. Não é uma saída fácil, é uma saída que envolve entrega. Uma saída que envolve sacrifício. Uma saída que envolve derramamento de sangue. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele se entregou, ele se sacrificou, ele derramou o seu sangue por você e por mim. Essa saída foi a vinda de Jesus. E por meio de Jesus nós somos o quê? Perdoados dos nossos pecados. É aquele pecado lá, que é o pecado original que veio lá desde Eva. Nós somos perdoados. Nós estamos tranquilos. Por meio de Jesus, é restabelecida a nossa relação com Deus. Antes, nós não tínhamos relação com Deus, nós tínhamos o véu do templo que nos separava e a gente tinha que falar com Deus através de um mediador, que era um profeta, um sacerdote, alguém ali. Agora, com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus, com a ressurreição de Jesus, o véu do templo foi rasgado e nós temos acesso direto através de Jesus. Pastor, mas Jesus não é o mediador? Ele é o mediador entre Deus e os homens. E ele não é homem, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Por meio de Jesus, nós temos assegurado a vida eterna com Deus. Nós estávamos condenados à perdição eterna. Lembra que nós conversamos agora, lá no comecinho? Logo que a gente começou a pregação, nós falamos que nós estávamos condenados. Agora, por Jesus, através de Jesus Cristo, nós temos assegurado a vida eterna. Mas com isso, os cristãos, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, os cristãos, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, os cristãos, aqueles que tiveram os seus pecados perdoados, passam a ter uma missão. Pastor, mas por que você sempre fala isso? O cristão que aceitou o sacrifício. Pois é, porque tem muito cristão aí que aceitou o sacrifício de Genésio, não de Jesus. Por quê? Porque ele não segue o que Jesus manda, ele não estuda a Bíblia. Pastor, mas ele vai na igreja. Pois aí na igreja não dá passagem nenhuma para o céu. Jesus não falou, vai na igreja que está tudo certo. Jesus falou, obedeça aos meus mandamentos. Foi isso que ele falou. Mas quando nós somos verdadeiros cristãos, que nós temos tudo isso, nós temos uma missão. Sim, como cristão, você e eu, nós temos uma missão. Abra a tua Bíblia lá, em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo, o que que é? É você ensinar. Ensinar o que você aprendeu. Ensinar o que você estudou. É pegar na mão e andar com ele. Batizando. Não, pastor, mas quem pode batizar? Pois é, nós temos um estudo aqui sobre batismo. Né? Quem pode batizar? Qualquer um que seja lavado pelo sangue de Jesus. Ah, mas eu não tenho que ter autorização, eu não tenho que ter o título, eu não... Não, você não tem que ter nada, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você. E aí você vai ver que por meio desse evangelho frouxo que estão falando aí, que estão pregando através de internet, YouTube, o que seja, né? Nós vemos um monte de religiosidade, um monte de senão, né? Fazer discípulo é ensinar, ensinar corretamente o que você aprendeu da Bíblia, né? Sem distorcer nada. Lembrando que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Fazer discípulo é caminhar com a pessoa, andar junto com ela, estudar junto com ela. Ah, pastor, mas é tão difícil nos dias de hoje. Pois é difícil e por isso a gente não faz. É difícil levantar na segunda-feira cedo, né, para ir trabalhar, mas você vai e eu também vou, não é? Pois é. É a questão da prioridade. Onde está a minha prioridade? Onde está a tua prioridade? Assim, nós começamos a peneirar aquilo que é joio, aquilo que é trigo. Nós começamos a separar aquilo que é cristão daquilo que é crente, daquilo que acredita, mas, né? É isso que a igreja e os cristãos estão fazendo hoje, pregando uma palavra viva. Uma palavra, não uma palavra motivacional, mas uma palavra que leva você para frente. Um Deus que está presente com você, que enche você de força, de energia, de direção, que dá continuidade na tua vida. É isso que as igrejas e os cristãos estão fazendo hoje. Essa é uma pergunta que você tem que responder. A grande maioria está levando um falso evangelho, uma mentira. Ah, sabe o que é, pastor? Quando eu morrer, Deus, na sua misericórdia, vai me perdoar. Não vai, porque Ele é justo. Então, isso é um evangelho falso, que foi pregado, ou que está sendo pregado, ou que você acredita, é um evangelho falso. A grande maioria está levando um evangelho triunfalista, onde você só vai ter vitória. Hã? Ah, eu vou ter vitória. Não, a vitória não é minha, a vitória não é sua, a vitória é do Senhor. Quando nós temos a vitória no Senhor, nós vamos ter vitória. Mas esse evangelho triunfalista que está sendo pregado aí, é o evangelho onde tudo vai dar certo na minha vida, onde ninguém pode me deter. Então, esse evangelho triunfalista, ele pega trechos da palavra, esquece o contexto da palavra e quer aplicar agora para que você e eu vivamos uma mentira. A grande maioria está levando o evangelho onde não tem problema. Vem para o evangelho de Jesus que você não vai ter problema. Isso é mentira. Por quê? Porque quando você conhece a palavra, quando você busca na palavra, o Senhor vai te falar. O Espírito Santo vai te orientar. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. Como eu posso pregar um evangelho que você não vai ter problema? Isso é mentira. Muitos estão levando o evangelho de prosperidade. E a prosperidade, eu costumo dizer que nós cristãos somos prósperos. A prosperidade não é você ser rico, não é você ter vários carros, várias casas, muito dinheiro no banco. Não. A prosperidade é quando você
Eu defino a prosperidade assim: você precisa fazer um bolo, né? O bolo ele pede 6 ovos, 2 litros de leite e 500 gramas de manteiga. E você não tem 6 ovos, você só tem dois. Você não tem 2 litros de leite, você tem um copo. E você também não tem as 500 gramas de manteiga. Então você vai pôr somente 20 gramas, que é o que você tem na sua casa. E pela prosperidade do Senhor, esse bolo vai sair melhor do que se você tivesse todos os ingredientes. Isso é prosperidade. Essa é a definição de prosperidade que eu dou. Aonde você entra, você é próspero, né? Quando nós entramos em alguma loja, em algum restaurante, em algum lugar assim, pode estar vazio. Nós entramos, começa a encher de gente. Isso é prosperidade. Isso não é porque sou eu, não. Isso é porque o Espírito Santo está em mim e está em você. Isso tem que acontecer na minha vida e na tua vida. E não é porque eu sou melhor, não. É porque o Espírito Santo vai se manifestar onde você estiver e onde eu estiver. Você realmente é um cristão ou apenas faz parte de um circo chamado Igreja Evangélica Moderna? Isso é você que tem que decidir. Não, porque eu vou na minha igreja, lá na minha igreja pode tudo. Deus espera que os verdadeiros cristãos se levantem e que vivam a sua palavra. Deus espera que os verdadeiros cristãos estejam pregando o evangelho verdadeiro de Cristo. Não o evangelho de mentira, não o evangelho da carochinha, não o evangelho da prosperidade, não o evangelho para tirar alguma coisa de você. Deus espera que os verdadeiros cristãos mostrem a transformação feita pelo Espírito Santo na sua vida. Não na vida do outro, mas começa na minha vida. Ou começa na minha vida, ou eu preciso começar de novo. Aceito a Jesus, levanto minha mão direita e assim a gente vai embora. Mas para que isso aconteça, você e eu, nós temos que tomar uma posição. Nós temos que decidir o que nós queremos da nossa vida. O que você quer da sua vida? Quer continuar desse jeito aí? Ou você quer ser um cristão verdadeiro? Você quer continuar vivendo a sua vidinha do jeito que você vive aí? Ou você quer realmente viver o verdadeiro evangelho? Para que isso aconteça, abra sua Bíblia aí em Atos. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos. Sem arrependimento, não há transformação. Sem arrependimento, não há conversão. Não podemos viver uma vida cristã sem arrependimento. Não pode existir perdão de pecados sem arrependimento. Não pode existir perdão de pecados sem conversão de vida. Você vai, você peca, hoje você pede perdão. Aí você amanhã faz o mesmo pecado e pede perdão. E depois de amanhã você faz o mesmo pecado e pede perdão. E muitas vezes no mesmo dia você faz 3 ou 4 vezes o mesmo pecado e pede perdão. Não pode existir perdão de pecados se não tem conversão de vida, se não tem mudança de atitude. Não pode existir perdão de pecados sem ter uma vida santificada. E quando nós falamos isso, nós não falamos de igreja, não falamos de denominação, falamos de um evangelho vivo. Um evangelho que está na palavra. Um evangelho que você tem que abrir a Bíblia, tem que ler, e a revelação vem através do Espírito Santo para a tua vida. Que de verdade nós possamos viver essa verdadeira conversão em nossa vida. Uma conversão de verdade. Não aquela conversão que a gente aceitou, ficou emocionado e no dia seguinte esqueceu de tudo. Que não estejamos de acordo
o evangelho fácil, o evangelho prometido por muitos pregadores, o evangelho que não tem sacrifício, o evangelho que não tem problema, o evangelho que só tem vitória, só tem vitória. Para com isso. Que nós estejamos de acordo, não estejamos de acordo com o evangelho de que tudo eu posso fazer e depois Deus vai perdoar. Esse é o evangelho que muitos têm pregado hoje. Nós vemos aí na igrejas que estão surgindo, igrejas satanistas, igreja LGBT e vai por aí afora. Pecado é pecado. Se não existe conversão, se não existe arrependimento, você continua com o pecado. Que não estejamos de acordo com o evangelho de promessas. Promessas, só promessas. Olha, vai acontecer e não acontece. Não, para com isso. Que você e eu possamos viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos viver não uma religião, não uma doutrina, mas que nós possamos viver o evangelho puro de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, que eu vou orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem atendido, Senhor, a cada uma das nossas necessidades. Mas, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Te pedir perdão, Senhor, porque nós temos vivido um evangelho falso, um evangelho mentiroso. Senhor, queremos viver o evangelho do arrependimento, o evangelho da santificação, o evangelho da transformação. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que sejamos enganados. Não permita, Senhor, que nós deixemos de lado a voz do Teu Espírito Santo e ouvimos, Senhor, mais forte a voz do diabo na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos essa transformação. Nós queremos essa modificação na nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, revela a cada um que está nos vendo agora, cada um que está nos ouvindo. Revela, Senhor, a tua vontade, o teu desejo, Pai. Mostra, Senhor, mostra o verdadeiro evangelho a cada um de nós. E que nós não sejamos, Senhor, nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra, Senhor, que vai contra o que está escrito na tua palavra. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos e usa-nos, Senhor, como o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de deixar só mais uma coisinha para você, dizendo para você o que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não promete saúde. O verdadeiro evangelho não promete bem-estar. O verdadeiro evangelho não promete dinheiro fácil, mas o verdadeiro evangelho te promete perdão dos pecados e vida eterna. É isso que o verdadeiro evangelho te promete. Qualquer coisa diferente disso, você pode cair fora. Sai fora porque é fria. Né? Chuta que é laço. Em nome de Jesus. Né? Obrigado por você estar com a gente aqui até agora, né? E te convidamos, no próximo domingo nós temos Santa Ceia. Primeiro domingo do mês de março. Eu te convido a participar da Santa Ceia. Separei os seus elementos, aquele que vai representar o corpo de Jesus e o sangue, e o outro que vai representar o sangue de Jesus, e juntos nós vamos participar da Santa Ceia. Te convido também. Na próxima quinta-feira, todas as quinta-feiras, nós temos estudos bíblicos e nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre a parábola da boda. Isso. Então, você é o nosso convidado. Vem estudar a palavra, para que você não seja enganado. Assim como nós fomos enganados há tantos anos, por tanto tempo, né? Mas que você não seja enganado, porque nós vamos na palavra, em nome de Jesus. Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor,
em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.